Olá pessoal, eu vou passar. Hoje a gente está dando início ao módulo de equações. É um assunto importante porque a maioria das questões de álgebra ou geometria plana recai num problema de equação. Então é importantíssimo que você domine como resolver uma equação, como calcular o seu conjunto de solução. E é o que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai iniciar com a equação do primeiro grau, tá certo? Com uma incógnita. Depois a gente vai estudar sistema de equações com duas incógnitas. E depois a gente vai continuar com a equação do segundo grau, biquadrada e racional. Mas hoje a gente vai dar aquela ideia básica, né? Que é a ideia do que é uma equação, como é que você olha para uma expressão, para uma sentença matemática, identifica que aquilo ali é uma equação e como resolver, tá certo? Então vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui só para você ter uma referência, ter uma noção do que a gente vai trabalhar. Então, equações. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual exista uma ou mais letras que representem números desconhecidos dessa sentença, é denominada equação. Cada letra que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Rivelino, explica melhor. Como é que eu vou identificar uma equação? Bem, há duas coisas básicas que você tem que identificar numa sentença matemática para você poder dizer, não, isso aí é uma equação. O quê? Primeiro, a igualdade. Toda expressão matemática que contenha uma igualdade e uma incógnita, você pode classificar como sendo uma equação. Rivelino, o que é incógnita? Incógnita é um valor desconhecido que tem na expressão que está substituindo um valor numérico. Então, quando você escreve 3 vezes A menos 5 igual a 10, esta letra A, ela está representando um valor desconhecido. Existe um número que multiplicado por 3 e retirando 5 desse produto, eu tenho como resultado o número 10. Então, a isto aqui a gente dá o nome de equação. 3y mais 10 igual a 1. Você tem um sinal de igual, você tem uma igualdade e você tem uma incógnita, um valor desconhecido. Então, 3y mais 10 igual a 1, existe um valor numérico que quando eu troco por y e multiplico por 3, esse resultado eu adiciono 10 e dá 1. Tá? Então, isto aqui a gente classifica como uma equação. X ao quadrado igual a 9. Isso aqui também é uma equação? Sim, você tem um sinal de igual, você tem a igualdade e tem um valor desconhecido, que a gente chama de incógnita. X ao quadrado igual a 9. Tá? 2x mais y igual a 3 é uma equação? É uma equação. Você tem um sinal de igual e você tem duas incógnitas. Essa equação diferencia ela é diferente dessas outras duas, porque ela possui duas incógnitas. Essa equação é diferente dessas, porque o expoente da incógnita é o 2. Né? Ela seria uma equação do segundo grau. Rivelino, incógnita, nome esquisito, é incógnita, tá certo? Incógnita quer dizer aquilo que você não conhece. Tá? É o valor desconhecido na equação. Muito cuidado. Alguns alunos, né, gostam de chamar esse valor desconhecido de variável. Muito cuidado com esses dois termos. Existe a incógnita e existe a variável. Rivelino, nas equações, essa letra que aparece é uma incógnita ou uma variável? Uma incógnita. Você não pode chamar essa letra aqui de variável. Uma letra só é chamada de variável quando ela está lá dentro de função, né? Porque os valores dela variam. A letra pode assumir vários valores. Aqui não. Só existe um valor que multiplicado por 3, tirando 5, dê 10. Então isso aqui é uma incógnita. Aqui, uma equação do segundo grau. Existem dois valores que trocando por x e elevando ao quadrado dá 9. É o mais 3 e o menos 3. Então esse x aqui é uma incógnita. Não vão chamar de variável. A letra x ou outra letra qualquer só é chamada de variável lá nas funções. Então não vamos misturar não, tá certo? Raiz ou solução de uma equação. Né? O conjunto de solução S de uma equação é formado por todos os valores do conjunto universo dado que tornam verdadeira a equação.
Algumas coisas aqui é importante chamar a atenção, tá? O conjunto solução S, conjunto solução S. Esse conjunto solução você vai encontrar também com o nome de raiz, a raiz da equação. Então, o conjunto de solução de uma equação é formado por todos os valores do conjunto universo dado que torna verdadeira a equação. Rivelino, vamos clarear melhor isso aí. Vamos lá. Imagine essa equação aqui, x menos 1/3 igual a 0. Rivelino, como é que eu sei que isso aqui é uma equação? Bem, essa expressão matemática é uma equação porque ela é caracterizada por uma igualdade. Você está vendo aqui a igualdade. E uma incógnita, no caso a incógnita é x. Então, x menos 1/3 é igual a 0. Para eu resolver essa equação, eu preciso primeiro de um conjunto universo. Rivelino, o que é o conjunto universo? É o conjunto em que moram todas as minhas possíveis soluções, as minhas possíveis respostas. Então, o conjunto universo, para resolver essa equação que ele está dando aqui no problema, é o conjunto dos números racionais. Letra Q, né? O conjunto dos números racionais. Rivelino, eu não lembro mais. Quem são os racionais? Bem, o conjunto dos números racionais são os números positivos, o zero, os números negativos e as frações. Então, números positivos, negativos, zero e fracionários são os números que formam o conjunto dos números racionais. Então, este é o meu conjunto universo. X menos 1/3 igual a 0, o valor de x que eu vou encontrar, ele tem que estar dentro do conjunto universo, para ele poder ser solução da minha equação. Então, vamos pensar um pouquinho. Qual é o valor de x que, tirando 1/3, dá 0? Então, x menos 1/3 é igual a 0. A raiz da minha equação, a solução da minha equação, é o valor o valor numérico que eu posso colocar no lugar do x, que menos 1/3 dá 0. Então, a raiz ou solução da minha equação vai ser quem? Vai ser o número 1/3. 1/3 menos 1/3 é igual a 0. Ah, Rivelino, é fácil. Se eu trocar o x por 1/3, ora, menos 1/3 vai dar 0. Então, 1/3 é a raiz da minha equação, é a solução da minha equação. Ok, mas tenha cuidado. Esse 1/3, ele só vai ser raiz, só vai ser a solução da sua equação se ele estiver contido no conjunto, se ele pertencer ao conjunto universo. Se esse número 1/3 pertencer ao conjunto universo, aí você pode garantir, sem problema, que ele é a solução, que ele é a raiz da sua equação. Mas, Rivelino, 1/3 pertence ao conjunto universo? Pertence, não. Conjunto universo, racionais. Quem são os números racionais? O zero, os positivos, os negativos e as frações. Então, como o número 1/3 é um número fracionário, então ele pertence ao conjunto universo. Logo, eu posso concluir que o conjunto de solução desta equação é 1/3, sem problema algum. Porque 1/3 menos 1/3 é igual a 0. Joia, Rivelino. Olha aqui a equação de novo, a mesma. De novo, Rivelino, a gente acabou de resolvê-la. Sim, mas agora vamos ver o que é que tem de diferente dessa situação para aquela. A equação é a mesma. X menos 1/3 é igual a 0. X menos 1/3 é igual a 0. Conjunto universo, U igual a Z. Conjunto universo igual a Z. Quem é o conjunto Z, velho? Z é o conjunto dos números inteiros. Z é o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Bem, os números inteiros são o zero, os números positivos e os números negativos. Então, toda a vida que você ouvir falar do conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, esse conjunto ele é formado pelo zero, pelos números positivos e pelos números negativos. Então, a grande diferença desses dois problemas está no conjunto universo.
Aqui na primeira equação que a gente estudou, o conjunto universo eram os racionais. Aqui o conjunto universo são os inteiros, tá certo? Mas Rivelino, a equação é a mesma. Sim, a equação é a mesma. Qual é o número que tirando 1/3 dá 0? É o número 1/3. Agora me diga uma coisa, o número 1/3 está dentro do conjunto universo? No conjunto dos números inteiros, existe o número 1/3? Não existe. Não existe números fracionários no conjunto dos inteiros. Bem, não existe fracionários assim, né? Porque o 5 é um número inteiro, não deixa de ser uma fração, 5/1, né? Seria uma fração aparente. Mas eu digo assim, a fração 1/3, ela não pertence aos números inteiros. Ela pertence aos racionais. Então, 1/3, embora seja a solução dessa equação, quando o conjunto universo são os racionais, então 1/3 não é o conjunto de solução dessa equação, quando o conjunto universo são os inteiros. Tá certo? Então a equação não tem raiz no conjunto Z. Conclusão nossa: conjunto solução vazio. Não existe, essa equação não possui solução no universo dos inteiros. Então o conjunto de solução para ela é o vazio. Tá certo? Rivelino, quais são as equações que a gente vai iniciar o estudo? Bem, a gente vai iniciar o estudo com as equações do primeiro grau com uma incógnita. E o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? É toda equação redutível à forma ax mais b igual a 0. Qualquer equação que você tenha que possa ser reduzida a este formato, a gente dá o nome de equação do primeiro grau com uma incógnita. Observe que isso aqui é uma equação porque tem um sinal de igual, só tem uma incógnita, que é a incógnita x, e este A e B são números, né? Vão ser números que simbolizam os coeficientes. Então, qualquer equação que recaia nessa estrutura, a gente vai chamar de equação do primeiro grau com uma incógnita. Ou nessa daqui também, né? Ó, é só passar o B para o outro lado. Ax igual a menos B. Exemplo. Equações desse tipo. 2x mais 4 igual a 0. 3x menos 9 igual a 0. 2x menos 1/3 igual a 0. Todas elas são equações do primeiro grau com uma incógnita. Neste caso, a minha incógnita é o x. Mas não necessariamente precisa ser x. Pode ser A, B, M, N, qualquer um. Tá certo? Então vamos lá. Em R, temos as seguintes possibilidades. Quando você vai resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita nos reais, né, tendo como conjunto universo os números reais, você tem algumas possibilidades. Quais são elas? Vamos lá. Primeira, suponha que esse A seja diferente de 0. Se esse A for diferente de 0, como é que eu calculo o valor de x? Eu jogo B para o outro lado, fica menos B, e o valor de x vai ser, eu jogar o A para o outro lado, x igual a menos B sobre A. O A está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, primeira situação, se o A for diferente de 0, x é igual a menos B sobre A. De onde é que ele tirou isso? Ele está partindo sempre da equação base. Ax mais B igual a 0. Então, se o A é diferente de 0, como é que eu calculo o x? Jogo o B para o outro lado, fica menos B, jogo o A dividindo. Então, x igual a menos B sobre A. Este seria o meu conjunto solução. Menos B sobre A. Segunda situação, Rivelino. Segunda situação seria a situação em que o A fosse 0 e o B também fosse 0. Se o A for 0 e o B for 0, qualquer valor de x serve como solução da equação. Qualquer valor de x. Olha aí, ó. O A é 0, vai ficar 0 vezes x igual. O B é 0, então vai ficar 0 vezes x igual a 0. Qualquer valor de x que você atribua, qualquer valor real que você atribua a x, vai ser a solução dessa equação. Se x for 5, 0 vezes 5, 0. Se x for 8, 0 vezes 8, 0.
Se x for 10, 0 vezes 10, 0. Então, o conjunto de solução, os reais. E terceiro caso? O terceiro caso seria o A ser 0 e o B ser um número diferente de 0. Então, suponha que o A é 0 e o B seja diferente de 0. Quando você jogar o B para o outro lado, vai ficar menos B e aqui o A vai ser 0. 0 vezes x igual a menos B. Se você passar o 0 dividindo, ia ficar uma coisa desse tipo, ó. Né, ó? X igual a menos B sobre A. Se esse A for 0, não vai existir solução. Por que, Rivelino? Porque não existe divisão por 0. Cuidado. Você não pode dividir nenhum número diferente de 0 por 0. Então, essa solução aqui seria vazio, tá certo? Solução vazio. X igual a menos B sobre A. Se esse A for 0, não existe solução. Solução é vazio. Então, o que é que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai pegar uma bateria de equações e começar a resolvê-las. São equações fáceis, equações de porte médio e assim vai. Depois a gente vai estudar sistemas. Sistema de equações com duas incógnitas. Aí vai resolver mais outra bateria de exercícios. E por último a gente vai resolver problemas. Problemas da Fundação Carlos Chagas, do CESP, da ESAF, que envolva sistema e equações do primeiro grau com incógnita. Tá certo? Então daqui a pouco a gente volta. Valeu, moçada.